Continuamos então nosso estudo do livro Tormentos da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 6. Informações preciosas. Com jovialidade, o Dr. Ferreira recepcionou-nos, exteriorizando os júbilos que o invadiam, face à possibilidade de esclarecer-me em torno das nobres atividades daquela casa de socorro. Por minha vez, profundamente sensibilizado, não tinha como expressar-lhe o reconhecimento que me dominava, retribuindo-lhe com simplicidade e generosa maneira de estimular-me ao progresso íntimo. Convidando-me a assentar-me, passou a explicar-me parte da complexidade dos trabalhos que tinham lugar naquele admirável hospital espiritual. Esclareceu-me que era responsável somente por um dos pavimentos que albergava médiuns e alguns outros equivocados, enquanto diversos trabalhadores, respectivamente, se incumbiam de administrar outros setores que acolhiam diferentes ordens de portadores de alienações espirituais e que haviam fracassado no projeto reencarnacionista. A supervisão geral era realizada por coligação constituída pelos diretores dos diversos núcleos, sob a presidência do apóstolo de Sacramento, Eurípides Barçanufo, encarregado das decisões finais. Outros sim, lidadores da psiquiatria, que ali trabalhavam com terapias valiosas, ofereciam também o seu contributo, na condição de responsáveis pelas clínicas nas quais estagiavam. A ordem, a disciplina, o respeito pelas atividades pertinentes a cada área constituíam um valioso recurso para a harmonia geral e o contínuo aprimoramento de técnicas terapêuticas com métodos de socorro que se multiplicavam conforme as necessidades que ocorressem. Vige em todos os momentos o sentimento de amor entre aqueles que aqui trabalhamos, constituindo o elo forte de vinculação entre nós. As decisões são tomadas sempre após diálogos construtivos e nunca vicejam o melindre, a censura ou qualquer outra expressão perturbadora de comportamento, qual sucede nas diversas entidades terrestres. O exemplo de engrandecimento moral e de abnegação oferecido por Eurípides, sensibiliza e dá segurança por haver se transformado no servidor de todos, ao invés de constranger os menos hábeis com as suas valiosas conquistas. Fazendo breve pausa, apresentou o programa que me propunha para o período do estágio solicitado. Não ignoramos, acrescentou, que o amigo Miranda vem se aprofundando nas psicogêneses da obsessão e suas sequelas nas enfermidades mentais que as precedem ou que sucedem. E por isso mesmo, quando me seja possível, acompanhá-lo-emos nas visitas às enfermarias e apartamentos que hospedam os irmãos em recuperação moral e comportamental. Noutros momentos, o irmão Alberto será o seu cicerone constante, autorizado a atendê-lo quanto seja possível os nossos regulamentos o permitam. Chamando nominalmente pelo interfone sobre a mesa, o companheiro deu entrada na sala, um homem de 60 anos, presumíveis, cordial e gentil, que deveria ser o bondoso orientador de que eu necessitava. Apresentados amavelmente pelo incansável diretor, disse-nos: o caro Alberto aqui se encontra em ação há mais de 20 anos, desde quando se despiu do corpo físico e foi recolhido carinhosamente, de imediato passando à condição de cooperador infatigável. Havendo exercido a mediunidade socorrista por 20 anos, em venerável instituição espírita, atravessou o portal do túmulo, portando títulos de merecimento que o credenciam a tornar-se valioso auxiliar no departamento de consciências em hibernação ou nubladas pelos fluidos tóxicos remanescentes das subjugações perversas de que foram vítimas. Ele terá expressivas experiências para repartir com o nosso querido estagiário. Antes de que o novo amigo pudesse dizer algo, desculpando-se ante as referências justas, prosseguiu. O caro Miranda é estudioso das faculdades mediúnicas e suas distonias, com expressiva folha de serviços ao intercâmbio saudável entre as criaturas deambulantes no corpo físico e fora dele.
Fui informado hoje mesmo, através do nosso serviço de esclarecimento, a respeito das atividades espirituais que vem desenvolvendo do lado de cá há mais de 50 anos. Portanto, identificados pelos mesmos objetivos, tenho certeza que formarão um par de trabalhadores abençoados, fiéis aos propósitos do Ministério de Iluminação Interior e da Saúde Integral a que se afeiçoam. Agradecendo, apertamos-nos as mãos com um sorriso fraternal, enquanto concluía. Nesta primeira fase, o nosso Alberto irá levá-lo a conhecer superficialmente o nosso pavilhão. Rogando-lhe permissão, apressamos reconhecimento e saímos do seu gabinete, facultando-lhe dar prosseguimento aos compromissos graves de que diziam respeito, comprometendo-se a reencontrar-nos logo mais. Quando nos encontramos no amplo corredor de acesso aos vários setores, com cortesia, Alberto chamou minha atenção para a estrutura do edifício desenhado com cuidados especiais. Utilizamo-nos durante o dia do máximo de luz natural do sol, cuja intensidade é coada pelas lâminas transparentes que constituem grande parte do teto, ao mesmo tempo beneficiando a flora abundante que decora o imóvel, quando emana energias revigorantes. Mantemos todas as plantas vivas e evitamos colher as flores, a fim de que sejam mais duradouras nas suas hastes e renovem-se com facilidade. Olhei para frente, percebi paralelamente destacados os blocos das enfermarias que se deslocavam na via central, intercaladas por áreas retangulares externas que davam um aspecto agradável, qual se fosse uma clínica especial, sem as características convencionais, frias e rígidas dos hospitais terrestres. A um observador menos cuidadoso, pareceria um hotel de grande porte, reservado ao repouso de convalescentes. Notando a minha admiração, o generoso amigo aduziu: realmente, esta foi a preocupação dos construtores deste hospital. Retirar ao máximo qualquer motivo que induza a depressão ou a angústia, propondo ser de bem-estar e recuperação. Igualmente, houve o cuidado de organizar um ambiente saudável, sem os atavios que levam a devaneios, a reminiscências perturbadoras da caminhada terrestre. Nesta parte superior, pois que nos encontramos no primeiro piso, estagiam os pacientes melhorados, enquanto nos mais aflitos e desesperados permanecem no térreo e no piso inferior, onde identificam paisagens menos belas face ao estado de confusão mental e perturbação em que se demoram. Realmente, eu não me houvera dado conta de que o pavilhão se erguia suavemente do solo e que os pisos se destacavam com ligeira inclinação, diferindo das edificações em que me encontrava acostumado. Anotando as observações que detectava, agradeci a Deus a oportunidade que me era concedida e que deveria aproveitar ao máximo. Informou-nos Alberto que naquela unidade hospitalar estavam internados 100 pacientes, aproximadamente 40 em boa fase de recuperação, com lucidez, e mais 60 que ainda experimentavam os tormentos que os assaltavam na etapa final, que lhes precedeu a desencarnação. Variavam os dramas de consciência, todos, porém, quase sempre vinculados à conduta no exercício da mediunidade. Dando ênfase à informação, comentou: a mediunidade é bênção sob qualquer aspecto considerada, porque faculta a constatação da sobrevivência do espírito à disjunção molecular, o que é fundamental para um comportamento compatível com os fatores que geram felicidade. Logo após, enseja oportunidades valiosas para o exercício da autoiluminação, pelas instruções de que o médium se faz portador, adotando-as de início para si mesmo antes que para outros, por fim, podendo exercer uma forma de caridade especial, que é a de auxiliar no esclarecimento daqueles que se demoram na ignorância da sua realidade após a desencarnação, granjeando amigos e irmãos excepcionais que se lhes incorporam à afetividade. A mediunidade, portanto, exercida com a lógica aurida na codificação kardeciana, constitui valioso patrimônio para a elevação e para a paz. O médium, por isso mesmo,
é donatário transitório de oportunidades ímpares para a plenitude, não se podendo permitir as leviandades de utilizar esse nobre recurso de maneira comprometedora, vulgar, insensata. Todo aquele que se facultar desvirtuar de a finalidade nobre, qual acontece com qualquer faculdade física ou moral, sofrerá as inevitáveis consequências de que não se libertará com facilidade. No entanto, é bem reduzido o número daqueles servidores que se desincumbem a contento desse ministério quando o abraçam. Parecendo refletir com cuidado, logo prosseguiu. Seria de pensar-se que esta concessão não deveria ser delegada àqueles que moralmente são débeis, mas somente a quem possuísse resistências contra o mal, que nele mesmo reside. A questão, porém, não está bem colocada nesses termos. A divindade faculta a todos os seres humanos ensejos incomuns nas mais diversas áreas para proporcionar-lhes o progresso moral. Com a mediunidade não ocorre de forma diferente. Embora nem todos os indivíduos possuam faculdades ostensivas que se expressem em forma sonambúlica ou inconsciente, quando gostariam muitos que justificam suas dúvidas por tomarem parte das comunicações mais ou menos lúcidas na área da consciência. O fenômeno é bem caracterizado, oferecendo fatores para avaliação equilibrada de quem se empenha em realizá-lo. À medida que o seu exercício se faz equilibrado, sistemático, ordeiro, surgem melhores possibilidades para o intercâmbio ampliado, os recursos do medianeiro, que deverá aprimorar-se mais ante o estímulo de que se vê objeto. Todos sabemos, quando portadores de algum senso de consciência, que as faculdades genésicas têm finalidade específica, proporcionando a procriação e, para tanto, ensejando o prazer que leva ao êxtase. Não obstante esse conhecimento, a utilização do sexo se transformou em um mercado de sensações sem qualquer sentido efetivo, ou melhor, sem qualquer sentido afetivo ou de intercâmbio emocional. No que diz respeito ao desempenho mediúnico, o sexo equilibrado é de vital importância, por oferecer energias específicas para potencializar os mecanismos delicados de que se utilizam os espíritos. Simultaneamente, a faculdade mediúnica, em razão dessas energias, se movimenta, irradia, como ocorre com outras faculdades artísticas, culturais, científicas, um campo vibratório que proporciona bem-estar àqueles que se lhe acercam, envolvendo-os em encantamento e admiração. O mesmo se dá em relação à mediunidade, pelo fato de parecer algo mágico ou sobrenatural, muito do agrado dos sensacionalistas e supersticiosos. Com efeito, são poucas as pessoas que sentem atraídas pelos médiuns, a princípio sem se darem conta da ocorrência fascinante, terminando por envolver-se emocionalmente em afetividade apaixonada, injustificável. Do mesmo modo, os espíritos ociosos e perversos, que sempre procuram perturbar aqueles que se voltam para o bem, não logrando agir diretamente sobre o instrumento mediúnico, despertam sentimentos perturbadores que vicejam nos invigilantes, que se deixam arrebatar, comprometendo-se, prejudicando aqueles que se tomem na armadilha bem urdida. Ao mesmo tempo, outros fatores que geram ganância, heranças infelizes do ego bem desgoverno, como o dinheiro fácil, os sonhos do triunfo e da glória efêmeros, as vaidades infantis que lhes dão a impressão de serem indivíduos privilegiados que se acreditam possuir somente méritos e destaques, são terríveis adversários do dom, desempenho da mediunidade. Perscrutando o imenso corredor, pelo qual transitavam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e alguns pacientes em recuperação, o amigo concluiu com alguma melancolia. A maioria do que as que se encontram em tratamento foi vítima de perturbações da área sexual, que os fez derrapar no compromissos graves perante a própria e a consciência divina. Certamente outros igualmente caíram nos referidos perigos à mediunidade, procurando no íntimo satisfações hedonistas e sexuais. Enquanto caminhávamos, o bondoso Cicerone referia-se aos problemas que mereciam maior consideração
chamando minha atenção para o estado dos enfermos, explicando ligeiramente, com respeito que cada um merece, os esforços que agora desenvolviam para se reabilitarem dos enganos a que se atiraram. Visitamos passo a passo a clínica de avaliação, para onde eram trazidos aqueles que se encontravam melhorados, quando eram submetidos a testes psicológicos, de modo a medir o grau de entorpecimento mental e de vinculação com os dramas vividos, após o que eram caminhados às enfermarias próprias. Fomos travando conhecimento com diversos funcionários especializados que trabalhavam com alegria saudável, sem os ruídos costumeiros que são apresentados como júbilo. Visitamos uma clínica para tratamento de choques eletromagnéticos. Olhe, lá também tem. Que aplicavam em baixa voltagem, com o objetivo de produzir estímulos nas sinapses eletroquímicas dos neurônios, especialmente naqueles que haviam sido portadores do transtorno maníaco-depressivo ou obsessivo-compulsivo, permanecendo com suas sequelas. Este processo facultava a liberação das energias deletérias que se haviam fixado no perispírito e continuavam a aturdi-os. Deve ser igual àqueles choquinhos que a gente tem para estímulo nos músculos, quando a gente tem algum dano muscular. Acompanhamos um tratamento aplicado por jovem psicoterapeuta feminina, que dialogava com uma dama amargurada que resistia em responder às perguntas que lhe eram dirigidas. Sem qualquer enfado, a psicóloga narrou-lhe pequena história que lhe atraiu a atenção. Contou com simplicidade que a existência terrena pode ser comparada a alguém que possui um tesouro valioso e sai em busca de outro, perfeitamente dispensável, mas que acredita ser o único que lhe trará felicidade, tombando depois em frustração e desespero. Para ilustrar, referiu-se a uma antiga lenda oriental, na qual uma jovem senhora, caminhando com o filhinho nos braços, passou por uma estranha gruta, por onde uma voz agradável e sedutora chamou-a, nominalmente, convidando-a a entrar e apropriar-se dos tesouros ali existentes, belos e raros, como os olhos humanos nunca viram antes. Fitando aturdida, foi tomada de curiosidade pelo fato de ouvir a desconhecida voz e pela proposta fascinante. Como novamente escutasse o convite para se tornar muito rica, ouviu com nitidez a voz a lhe dizer que tudo poderia recolher antes de sair, que passaria a pertencer-lhe, porém, no momento em que se afastasse da caverna, uma pesada porta desceria e não mais se abriria. Tivesse, pois, cuidado, porquanto estava diante da incomum felicidade, mas não poderia voltar ao local depois que a porta fosse cerrada. A Felizarda olhou em volta e, como não visse ninguém, imaginou que nada teria a perder se adentrasse, e o que o fez de imediato, ficando deslumbrada ao contemplar joias de peregrina beleza, gemas preciosas, colares reluzentes, vasos de ébano e alabastro, estatuetas de incomparável perfeição, cobertas de lápis-lazuli, esperadas, diamantes, rubis e pérolas. Não retornara à realidade quando ouviu a voz repetir: retira o que quiseres para levar, mas tenha atento, porque após saíres, a porta descerá, fechando-se para sempre. O que ficar atrás nunca mais será recuperado. Tomada por imensa ganância, começou a recolher as peças que lhe pareciam mais valiosas e, porque desejasse a maior quantidade, colocou o filho que tinha nos braços em lugar confortável no solo, continuando a colocar na barra da saia, transformada em depósito, tudo quanto podia carregar. Quando acreditou estar com um fardo infinitamente valioso, saiu apressadamente e viu descer a porta pesada. Respirou aliviada e sorriu. Encontrava-se radiante de felicidade, quando subitamente recordou do filhinho que havia deixado na furna. Os olhos da paciente brilharam inteligentes e ela perguntou: e a mãe, como ficou? Ficou desesperada, replicou a psicoterapeuta. Agora que tinha tudo quanto havia anelado, perdera esquecido na caverna o seu maior tesouro. Assim agimos em nosso dia a dia terreno. Possuímos o que há de mais importante para a felicidade, e, no entanto, continuamos na cova das ambições, procurando fantasias e brilhos secundários, perdendo o tesouro da paz, sem o qual caímos no fosso do desespero, sem remédio.
E prosseguiu na sua atividade maravilhosa, trazendo aqueles que a atiravam no desfiladeiro sombrio do mutismo e do isolamento para recomeçar o treinamento para a realidade. Meus amigos, eu lembro que lemos agora mesmo que grande parte desses pacientes tiveram a sua queda por conta do sexo. Lembro mais uma vez que já temos aqui no canal o livro Sexo Além da Morte. Ali está muito bem explicado todas as armadilhas que podem acontecer e que, sabendo disso, podemos evitar cairmos nela, não é verdade? Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Abraços!